Mas hoje nós vamos dar um passo a mais sobre a glória de Deus, sobre a manifestação, a revelação ou aparição da glória de Deus. Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. A palavra ela diz assim: E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Vamos prestar atenção nessa frase aqui. E os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Agora mais um texto, irmãos, Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, verso 1. Temos mais uma linda declaração do Senhor aqui. Gênesis 12, verso 1. Então a palavra ela diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Agora o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção quando Deus está dizendo aqui: darei à tua descendência esta terra. Esta terra vocês sabem que é a terra de Canaã. A terra de Canaã vocês também sabem que é uma figura da pessoa de Cristo, não apenas uma figura de Cristo, da plenitude de Cristo. Por quê? Porque nesta terra, que é uma figura de Cristo aqui em Canaã, existem tudo ou todas as riquezas, que é uma figura de Cristo, que Paulo fala lá em Efésios 3,8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, se os irmãos estudarem a terra de Canaã, ali no Pentateuco, vocês vão descobrir que esta terra, ela não poderia ser uma outra terra. É uma terra que emana leite e mel. Todos os frutos que produzia aquela terra é uma figura de Cristo. Então vamos destacar aqui o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão: Darei à tua descendência esta terra. Irmãos, nós somos descendentes de Abraão. Então essa profecia, essa promessa que o Senhor fez, já se cumpriu em nós, porque Cristo é a nossa vida. Quando cremos no Senhor, Ele vem para dentro de nós, como a nossa vida, como a nossa realidade, como a nossa glória. Ele nos chamou para a sua glória. E aí ele continua dizendo: ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então está claro que altar também, quando aparece a palavrinha altar no Antigo Testamento, está fazendo uma alusão à cruz. E este altar aqui, apareceu o Senhor a Abraão, não em toda a sua glória, mas em glória fragmentada, é o altar da revelação. Temos 4 altares na vida de Abraão. Claro que não é o nosso assunto hoje, mas o assunto nosso hoje é para nós vermos então a glória de Deus revelada ou manifestada na pessoa de Cristo, que é tão importante para nós. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor por esse clima agradável, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, por esta manhã, onde nós já temos a plena convicção de que as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Graças te damos, Pai, e queremos nesta manhã ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos para que então aprendamos do próprio Senhor e venhamos a crescer no Teu conhecimento, do conhecimento da Tua glória manifestada e revelada na pessoa de Cristo. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, então domingo passado nós analisamos um pouquinho sobre a glória de Deus. Hoje vamos dar mais um passo para que nos próximos domingos nós vamos avançar, não mais no assunto da glória, mas em outros assuntos que o Pai tem para a edificação do corpo de Cristo, da vida da igreja. Essa palavra glória
às vezes quando nós damos assim, glória a Deus, esta é uma maneira de nós exaltarmos ao Senhor, Senhor da glória. Quando então nós falamos sobre, por exemplo, glória a Deus, nós estamos exaltando aquilo que Ele é, estamos exaltando a pessoa de Deus pela sua glória. Ele é a glória. A palavra fala lá em Efésios 1, versículo 18, 17, que Ele é o Pai da glória. Toda a realidade de glória é Ele. Existem aquelas palavras que nós falamos assim, por exemplo, quando nós exaltamos uma pessoa, nós estamos dando glória para aquela pessoa. A palavra glória nesse sentido é exaltação. Então, como filhos de Deus em Cristo, Ele diz que a minha glória não darei a outrem. Então nós temos que, em tudo que nós fizermos, quer nós venhamos a comer, ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, deve ser feito tudo para a glória de Deus. Tudo para exaltar a pessoa do nosso Pai Celestial, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. Agora, irmãos, guarde bem isso. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Se nós cremos em Cristo, Cristo é a nossa vida, a Trindade mora dentro de nós. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, claro que tudo isto é pela fé, Ele habita em nós. Agora, o que nos alegra no nosso coração é que Ele nos fez para a sua glória. Então, nós somos, hoje, em Cristo Jesus, nós vimos aí, domingo passado à noite, que quando de fato nós cremos no Senhor, nós somos feitos um povo especial para o Senhor. Ele tem todo o seu prazer em nós por causa do Filho de Cristo que Ele fez habitar em nós. Então Ele removeu o nosso pecado e veio morar dentro de nós, trazendo toda a realidade daquilo que é divino, daquilo que é celestial. Porque quando Cristo consumou a obra, quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos, quando Ele adentrou a glória de Deus, Ele foi exaltado. Então Ele recebeu a promessa do Espírito e Ele derramou sobre nós, que Ele havia prometido: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas como Ele foi, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, para testemunhar de Cristo, para nos dar habilidade para nós, o Espírito de habitação, para nos habilitar a testemunhar Cristo e sermos liderados pelo Espírito Santo. Como o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus é o mesmo que habita em nós. O mesmo Espírito que liderava Jesus é o Espírito que lidera-nos. Ele só vai liderar quando nós então entregamos as nossas vidas sob a sua liderança. Lembra quando as pessoas falam assim: entreguei minha vida a Jesus? Às vezes não entregou, às vezes é só da boca para fora. Quando nós entregamos a Ele, nós estamos dizendo para Ele o seguinte: olha, Senhor, assuma o governo da minha vida. Cristo vai governar, mas o Espírito Santo de Deus, Romanos 8:11, vai mostrar que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em nós e que nos vivifica a cada dia. Então isso é maravilhoso para nós. Então nós já temos a glória de Deus. E quando Cristo vem para dentro de nós, Ele também vai trazer, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude da divindade residisse nele, habitasse nele. Então tudo que você lê na Bíblia, sobre plantações, sobre terra, sobre governo, tudo faz uma alusão a Cristo. A Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, fala da exaltação da pessoa de Cristo, mesmo antes dele haver se encarnado. Ele sempre foi um com o Pai, ele sempre estava pronto para descer este mundo, como nós vimos domingo passado ali estudando Provérbios capítulo 8, a sabedoria de Deus manifestada, então trazendo para nós muitas coisas boas, irmãos, principalmente uma coisa chamada vida. Um cristianismo sem vida não é cristianismo. E o que nós vemos hoje são pessoas que não têm vida. Não é uma vida qualquer, uma vida da alma. Ele vos deu vida, lembra Efésios 2:1? Se Ele nos deu vida, que vida que nós tínhamos então? Era uma vida da alma, era uma vida que acabaria na sepultura. Aqui jaz restos mortais. Claro que hoje uma pessoa, se não nasceu de novo,
quando ela falece, o coração para de bater, ela vai direto para uma sala de espera até o julgamento chamada inferno. Pedro fala isso, que eles estão reservados para o juízo no inferno, os ímpios. Então, quando uma pessoa, irmão, não crê no Senhor Jesus Cristo, infelizmente, isso eu falo com muita dor no coração, ela vai direto para o Hades, para o inferno, e o inferno não é a última coisa. O inferno é apenas uma sala de espera até o dia do julgamento. Elas não serão julgadas, elas receberão a sentença. Mas quando foi que Deus deu o julgamento para elas? Se você ler, por exemplo, João capítulo 3, verso 18, lá está escrito assim: quem nele crê, no Senhor Jesus, não é julgado. Quem não crê já está julgado. Se já está julgado, e quando uma pessoa desce para a sepultura sem a vida de Cristo, ela já desce julgada. Muitos pensam assim, mas Deus é misericordioso, Deus vai salvar a pessoa, porque ela foi uma pessoa muito boa aqui na face da terra. Irmãos, as nossas bondades, toda prática de bondade, diz a Bíblia, 1 João, falando sobre a pessoa de Caim, toda a nossa bondade que nós fazemos aqui fora de Cristo, a palavra, ela declara que é obra maligna, não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver com os nossos próprios interesses. Então, não tem mais, irmãos, a chance que todo pecador tem é nesta vida. Deus vai amar o homem até o último instante. Se ele desceu e não creu no Senhor, não recebeu a Jesus Cristo, ele vai encarar tão somente o juízo, mas antes ele já vai para o inferno. E a palavra fala em Hebreus 9:27, escute essa palavra: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. Então, irmãos, vocês percebem que este é um tempo de nós buscarmos o Senhor, de nós nos interessarmos, nos importarmos com a sua glória. O que é a glória? Ele é a glória, e essa glória Ele transmitiu a nós. O Senhor Jesus orou lá em João capítulo 17, Pai, eu lhe tenho transmitido a glória que me deste. Como que Jesus transmitiu a glória dele para nós? Ele é a glória, Ele veio morar dentro de nós. Em realidade espiritual nós temos a glória. Vocês não entendem por que a igreja ela é gloriosa? Porque o glorioso mora dentro de nós. Lembra lá de Efésios 5:27? Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, igreja sem mácula, nem ruga, sem nenhuma mancha, porém santa e sem defeito. A igreja é santa, porque Ele é santo, o Espírito é santo, Deus o Pai é santo, e Ele habita em nós. E Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 3, verso 16, porventura vocês não sabem que o vosso corpo é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá também. Ai daquele que mata, fere, machuca, persegue os cristãos, eles serão retribuídos. A retribuição é muito triste. Irmãos, eu falo isso também porque antes de crer no Senhor, eu odiava qualquer tipo de evangelho. Eu tinha como que uns endemoniados, porque ficavam gritando, esperneando, rodopiando, mas um dia Deus abriu o meu entendimento para crer na palavra. Aí eu pude perceber, irmãos, que o Espírito Santo, quando quer comunicar a sua palavra conosco, temos que lê-la, e Ele vai comunicar no silêncio, Ele fala de uma forma que a gente compreende, fala de uma forma harmoniosa, de uma forma tão terna, tão mansa, tão suave, como aquele cicio. Lembra lá de Elias, capítulo 18, quando Elias estava fugindo de Jezabel, foi para aquela caverna, depois de ter matado os profetas de Baal, ter realizado a obra do Senhor, ele ficou deprimido. Não que ele tinha depressão, mas ficou deprimido, porque ele achou que Deus tinha abandonado ele, ficou sozinho,
ficou com medo. Como é que pode? É um absurdo. Ele que derrotou, matou os profetas de Baal, 450, e depois Jezabel disse que iria matá-lo, ele correu e foi para aquela caverna. Ele ficou ali durante muito tempo, deprimido, triste. Todos me abandonaram. Deus disse o seguinte: Elias, escute aqui, Elias, eu reservei para mim 7.000 profetas que não se dobraram perante Baal. Entende? Mas é interessante que quando Elias viu aquele terremoto que chegou a estremecer a terra, ele disse: é o Senhor. Aquele blum, o Senhor não estava no terremoto. Crente gosta muito de fogo, né? De repente via aquele fogo, ele saiu para ver, para ouvir o Senhor não estava no fogo. Aquele vento impetuoso, o Senhor também não estava ali naquele vento. De repente veio aquele cicio, sereno, tranquilo, era o Senhor. Irmão, vocês entendem que o Senhor nunca vai falar conosco no barulho? Quando você for ler a palavra de Deus, você tem o falar de Deus, mas queridos, desliga celular, tem um tempo de qualidade com a palavra, ouvindo a voz dele. É a palavra poderosa de Deus. A palavra, quando nós estamos lendo, o Espírito Santo vai tornando a cada dia mais viva em nós e apontando para o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos ler a Bíblia, para que nós lemos a Bíblia? Para que Deus nos abençoe? Não, irmãos, para conhecer o Senhor, para ter uma intimidade com Ele, para conhecer o coração dEle. Entenda, coloca isso no teu coração. A Bíblia é o coração aberto de Deus para nós. Jesus disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. Lembra? Então, a Bíblia é o falar de Deus. Então, a Bíblia é o coração aberto de Deus para cada um de nós. Então, temos que atentar para a palavra dele, porque é a palavra dele, a palavra de Deus. Irmãos, por outro lado, a gente percebe que quantas e quantas pessoas têm de fato perdido a visão da glória de Deus. Quão triste deve ter sido para Eli e para toda aquela geração, ali em 1 Samuel capítulo 4, vocês se recordam, ali onde a arca de Deus foi tomada e foi dito, Icabode. Icabode significa, uma palavra muito interessante, que foi-se a glória de Israel. A arca foi tomada deles, a glória de Deus foi, porque aquela arca era uma figura de Cristo. Icabode, foi-se a glória de Deus. Irmãos, nós sabemos que hoje em dia existem muitos movimentos confusos, muitas ministrações estranhas no meio do povo de Deus, onde estimula as pessoas a ir aos templos para buscar as bênçãos para os seus negócios. Irmãos, que negócio nós temos aqui neste mundo, irmão? Nós temos responsabilidade com aquilo que Ele colocou em nossas mãos para administrar bem, com sabedoria, dependendo do Senhor. Mas a grande maioria, irmãos, vai em busca de coisas. E qual que é a pregação do diabo hoje? Você tem que fazer um propósito com Deus, você tem que fazer isso, que Deus vai te abençoar. Fazer propósito com Deus, irmãos, nunca é dessa maneira. Estamos invertendo totalmente o quadro. Deus, Ele tem compromisso com vidas. Deus não está preocupado com os nossos projetos e planos de interesse próprio. A preocupação de Deus é que nós tenhamos visão do propósito dEle para com as nossas vidas aqui na face da terra. Depois nós vamos ver um texto aqui, onde tem muitas pessoas que estão no caminho do Senhor, indo em busca do noivo, mas vazias. São levadas como aquele populacho quando saiu lá do Egito. Vocês se recordam? Quando Moisés então tirou o povo de Israel, Deus tirou o povo de Israel usando Moisés do Egito para levar para Canaã. E foi um monte de populacho. Quem via, este é o povo de Deus. Alguns ali eram o povo de Deus, mas a maioria, irmãos, era denominado povo de Deus, povo murmurante, um povo que reclama, um povo que não o glorifica, um povo que não tem um coração agradecido, como aqueles porcos. Nós tínhamos lá no nosso sítio, a gente tratava de porco também, a gente jogava abóbora com farelo de milho, os porcos vinham comer e nem olhava para cima, cabeça baixa, comendo ali.
entendeu? Assim são muitos de nós. Nós nem olhamos para cima muitas vezes para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez para cada um de nós. Então, a geração de Eli foi uma geração que perdeu a presença do Senhor. Icabode, foi-se a glória do Senhor. O que significa? Foi-se a presença do Senhor, porque aquela arca é uma figura de Cristo. Vocês percebem que hoje existem muitos templos, a arca no púlpito? Queridos, aquilo é a casca de banana. Naquela época tinha um valor significativo, porque dentro da arca tinha o maná, a lei e a vara de Arão que floresceu, significando a ressurreição. Era uma figura de Cristo, era o propiciatório em cima da arca, era mais ou menos nessa espessura aqui. E então, uma vez por ano, Deus vinha visitar o seu povo, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e aspergia o sangue em cima daquela arca. Quando Deus vinha visitar o seu povo, ele viu o sangue, a arca, uma figura de Cristo, ele se lembrava que o seu filho iria se encarnar, iria morrer numa cruz, ia verter todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, e a cruz trataria com você e comigo o nosso velho homem que foi morto, crucificado juntamente com ele. Irmãos, é essa maneira que nós somos libertos do pecado. Não existe outra maneira, irmãos, não existe outro caminho. O caminho é Ele, é Cristo. Agora, a realidade chegou até nós, o verbo se fez carne. Como que a gente vai ainda trazer acessórios do Antigo Testamento, por exemplo, a arca e tantas outras coisas, para poder tentar dobrar o coração de Deus? Semana eu estava conversando com uma pessoa, crente, ela disse assim: eu estou desanimado de Deus, porque eu fiz tanto jejum, fiz tanta campanha, fiz tanto propósito, e só piorou, por isso que eu não congrego mais em comunidade nenhuma. Falei: meu amigo, você fez tudo errado. Mas me orientaram o pastor. Não, irmãos, Satanás tem os seus pastores nos púlpitos, percebe? Qual que é a pregação do diabo hoje, irmãos, que encanta as pessoas? Lembra que Satanás sabe a Bíblia mais do que eu e você. O que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 3? A palavra fala assim, 2 Timóteo 3: nos últimos dias haveria tempos difíceis para os homens, porque eles seriam amantes de si mesmos, adoradores de si mesmos. E o versículo 2 fala assim, que haveria avareza. O que é avareza? Um desejo mórbido por dinheiro para ter coisas. Então, Satanás sabe pelas escrituras que os homens seriam assim. Então, qual que é a pregação dos ministros do diabo? Você vai ser muito próspero, faz um propósito com Deus, você vai ser isso aqui. E as pessoas estão indo lá com a cabeça na guilhotina. Misericórdia. As escrituras falam que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Temos Cristo, nós temos tudo. Então, meu irmão, minha irmã, vai buscar na pessoa de Cristo que habita dentro de você. Tem tudo o que você precisa. Tem angústia? Ele é o remédio para a tua angústia. Está enfermo? Ele é o remédio para a tua enfermidade. Irmãos, às vezes quando nós somos acometidos, semana passada agora, minha mãe teve um diagnóstico de câncer nos 2 pulmões, um maligno, o outro está evoluindo para maligno também. Ela tem 77 anos. Ontem falei muito com ela, né? Falei: eu estou preparada, né, para ir embora, etc. Agora, um detalhe importante, irmãos: se você fosse acometido de câncer, você está preparado para encontrar com teu Deus? Que coisa triste, percebe? Ainda não estou, tem dúvidas. Queridos, essas doenças que Deus coloca em nós, elas são uma bênção, ela nos desperta para buscar o Senhor, entende, irmãos? Queridos, John Piper, ele tem uma ministração muito interessante que fala: bendito câncer que ele trouxe para nós. Martin Lloyd Jones fala pela 3ª vez aqui, ele morreu em 1981, ele era o médico do coração do rei da Inglaterra. Então ele era um homem que conhecia a glória de Deus, um homem muito estudioso na palavra, e ele foi acometido de câncer. Então o pessoal da comunidade que ele frequentava, os parentes, ia lá para visitá-lo e orar para ele, para que Deus curasse ele. Sabe o que ele disse?
para os irmãos: não orem pela minha cura. O pessoal não entendeu. Mas como assim, doutor? Vocês estão me detendo a glória. Que homem que tinha convicção. Que homem. Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? De um lado eu estou assim, não sei o que fazer, mas eu prefiro, Filipenses 1:23, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Que convicção, irmãos. Irmãos, eu fico pensando assim, de uma forma bastante triste, como que, de uma forma geral, aqueles que têm sede da palavra têm sido conduzidos para a perdição, porque não há uma busca pelo Senhor. Isso me faz lembrar muito de Esdras. Depois a gente vai ver também aqui, separamos um texto muito interessante, que o Pai deseja de nós, é que nós tenhamos um coração disposto. Mas disposto para quê? Para fazer as coisas para Deus? Nós temos uma tendência de querer fazer as coisas para Deus, sendo que a nossa consagração, Levítico 8:22, ela começa no ouvido, depois nas ações e depois no nosso caminhar. Como que vamos ter as nossas ações segundo a vontade de Deus, se os nossos ouvidos não forem consagrados ao Senhor? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir o Senhor. Aquelas 7 cartas de Apocalipse, no final dos versículos, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começa no ouvir. Eu ouvindo a voz de Deus, os meus movimentos não serão confusos, serão ordenados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito que vai me capacitar a fazer, porque eu ouvi, sei como é que faz. Por quê? Porque o meu pai falou que é assim, o meu pai disse que é assim, temos que obedecer. Interessante, irmãos, que Esdras, ele não apenas se dispôs o coração. Abram comigo em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Então vamos aqui, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Uma das coisas aqui que é muito interessante, irmãos. Precisamos dessa palavra, precisamos aprender isso aos pés do nosso amado Senhor. Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim. Queria que você prestasse atenção e guardasse esse versículo no seu coração, irmão. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei. Claro que hoje, no Novo Testamento é a palavra. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a palavra do Senhor. Que legal, né? Foi lá buscar, ele dispôs o coração para ler as Escrituras. Incrível isso. Então, até aqui nós estamos empatados com ele. Nós temos disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E aí ele diz o seguinte: e para cumprir, que no hebraico o sentido aqui é obedecer. Ele buscou a palavra do Senhor, ele leu as Escrituras, então ele buscou e para a cumprir. Percebe aqui, irmãos, que não existe, você quer ter um ministério maravilhoso, o ministério da pregação da palavra, de evangelista, de discipulado. Primeiro você dispõe o teu coração para buscar o Senhor. Segundo lugar, para obedecer, porque o Espírito vai revelar. Então, Ele também vai nos dar capacidade para nós obedecermos. Ezequiel 36, versículo 27, ele disse assim: porei dentro de vocês o meu Espírito e farei, o sentido ali é, habilitarei vocês para cumprir e obedecer. Então, quando a palavra é revelada a nós, como vamos cumprir a palavra de Deus? O Espírito de habitação é o que vai nos habilitar a testemunhar e cumprir aquilo que nós ouvimos e agora vamos obedecer, mas na dependência do Senhor, entende? E depois que você cumpriu, obedeceu, significa que é uma vida prática. Você ouviu, você praticou e agora, outra palavra que aparece aí, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então você ouviu,
Você obedeceu, agora você pode ensinar, porque você tem essa experiência. E aí você vai ter uma vida frutuosa. Hoje se prega muito teoria, né? Irmãos, nós precisamos de conhecer e de buscar o Senhor pela sua palavra. De falar: Senhor, me habilita a obedecer aquilo que você já revelou em mim, aquilo que o teu Espírito revelou em mim. Estão me compreendendo, irmãos? Então, aquilo que Ele revela aos nossos corações, Ele quer formar também em nós. Então nós vamos ensinar de uma forma maravilhosa. E vamos ver se Esdras aprendeu o seu ensino. Abra aqui no próximo livro aí na frente, Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias 8, vamos ler de 1 a 3. Olha que interessante, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, quando de fato Deus espera e Ele alcança isso em um homem, porque Deus não vai forçar ninguém a nada, então lembra lá que Esdras se dispôs a buscar a palavra do Senhor, a cumprir, a obedecer, claro, e depois ensinar. E aqui ele diz assim, 8:1: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. O que significa, irmãos? Unidade. Lembra de João 17:21? Pai, oro para que eles sejam um, como nós o somos. Então, quando é o mover de Deus, Deus sempre vai mover uma frutificação para os seus propósitos, mostrando a unidade. O povo se reuniu como se fosse um só homem. O que significa? Todo aquele povo que se reuniu, eles tinham só um pensamento. Qual era? Buscar milagres? Não. Buscar uma vida melhor para si? Não. O que eles buscavam aqui, irmãos? Lembra que Esdras, ele dispôs o coração para buscar o Senhor, ele obedeceu e ele começou a ensinar o povo. Então eles se reuniram como um só homem. O Espírito fez questão de colocar essa palavra aqui, para mostrar que eles estavam em um só pensamento para ouvir o que Esdras tinha para dizer. E a palavra continua dizendo: como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O que eles estavam interessados aqui, irmãos? Na palavra do Senhor, não em outra coisa mais. Irmãos, se as nossas reuniões for fora de conhecer o Senhor, de adorar o Senhor, nós estamos com o foco errado. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das suas coisas, não precisa nem orar por elas, de repente Ele vai te abençoar. Lembra aquela casa que você sempre quis comprar? Ele lhe deu de presente, porque você buscou não aquilo, mas a Ele. Está me compreendendo? As bênçãos dele vêm sobre nós, e são bênçãos genuínas que não vai nos corromper o coração. Estão me compreendendo? Então, e aí o versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está a fronteira, aliás, a porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Irmãos, quando raiou o dia, Esdras abriu o livro da lei e começou a ler e dar explicações, das 6 da manhã ao meio-dia, 6 horas ouvindo a lei do Senhor. Irmãos, nós temos dificuldade em ouvir a palavra 1 hora apenas, irmãos. Isso quando nós queremos ouvir, irmãos. Mas quando é para um homem vai dar um testemunho aqui dele, um homem que vai enche de gente, misericórdia. Imagina se eu chamar aqui os irmãos, as irmãs que foram curados de câncer para dar testemunho aqui, e vem 2, 3 visitantes, os irmãos dão um testemunho aqui de câncer, o Senhor me curou, que bênção, glória a Deus. No outro domingo, nós não tem onde pôr gente aqui, todo mundo vai vir para ouvir testemunho, para ser cura, e quem não está doente vai querer arrumar uma doença para vir ser curado. Entende, irmãos? Não é isso que o Pai quer para a sua igreja. O Pai quer que nós conheçamos o seu noivo, nosso amado Senhor Jesus. E aí diz o seguinte: até a alva, até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, ao livro da palavra.
Porque você percebe que o Espírito Santo colocou duas palavrinhas aqui, aos que podiam ouvir, porque tem muitas pessoas, irmãos, quando vêm para a reunião dos santos, não tem prazer na palavra, não tem prazer em ouvir. Eu pensava que era uma coisa, é outra coisa, eu pensava que eu ia sentir a presença de Deus. Oh meu Deus, não é sentimento, é fé. Fé não tem nada a ver com sentimento. Entende, irmãos? Nós estamos sentindo, aí começa a estribuchar, cair para trás, rodopiar. E eu li o Novo Testamento mais de 60 vezes. Eu nunca encontrei em nenhum versículo Jesus rodopiando, caindo para trás. Eu nunca vi ali os discípulos dando glória a Deus muito alto. Isso aqui você pode dar glória a Deus alto, baixo, mas quando é tocado pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Eu vou dar glória a Deus porque o pastor está falando. Quem está feliz aqui dá glória a Deus. Espera aí, meu irmão, isso é uma pergunta absurda, isso não se faz, porque todo filho de Deus é um filho alegre, porque a alegria o possuiu, ele pertence a um reino que é de paz e de alegria, entende? Como vai perguntar? Não, então ele está querendo um endossamento para a sua pregação, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com o Senhor. Lê um versículo e fala de muitas coisas, essa é a pregação de Satanás. Ensino de demônios. Ensino de demônios, você sabe qual que é o ensino de demônios que a Bíblia condena aqui? A palavra fala, segundo Timóteo 4, menciona lá, ensino de demônios. O que é ensino de demônios? É um ensino, pode usar a Bíblia, e que nega Cristo e a cruz. Mas como assim? Lembra de Mateus capítulo 16? Quando Pedro teve aquela revelação para responder à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você não tem capacidade, foi meu Pai que falou para você de mim. Pedro teve uma linda revelação do Pai, mas logo adiante, a partir desse tempo, Mateus 16, 21, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que ele ia para Jerusalém, ser entregue, ser cuspido, maltratado, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro chamou Jesus falou da cruz. Pedro chamou Jesus particular e falou: Senhor, isto de modo algum pode acontecer com você, não pode acontecer isso. Lembra que Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, não nas de Deus. Deus disse: é uma cruz, eu vou para a cruz, e porque eu vou para a cruz, eu vou poder alcançar vocês, e nós também fomos alcançados. Um cristianismo, tem um amigo meu, pastor lá da Bahia, eu tenho esse livro, preciosíssimo, procurem adquirir, irmãos. Cristianismo sem cruz é diabólico. Mas que homem profundo, Deus abriu os olhos deste irmão e ele pôde crer nessa palavra, é uma bênção. E as cartas que ele escrevia para sua filha, sobre Cristo e a cruz, ele cita Tozer, cita Watchman Nee, cita Theodore Spark, é um irmão queridíssimo, baiano, pregando o Evangelho da Graça. Que coisa linda, irmãos. Então aqui, o povo começou a entender a palavra. Vamos ver mais aqui, olha o versículo 5 e 6, irmão, vale a pena ler esses versículos, porque eles são tão preciosos. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, claro, que abriu a palavra, Deus estava abrindo o coração, através da lei. Que lindo, irmão, olha aqui. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. Ou seja, estamos preparados agora para ouvir a palavra de Deus. Ele disse o seguinte: e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aí sim, não caíram para trás tribuchando não, rodopiando, não. Por causa da palavra do Senhor, eles adoraram o Deus da glória com o rosto em terra. Aí é verdade, aí é do Senhor, porque reconhece a soberania dEle, a glória dEle. Imagina quando nós nos reunimos para ouvir a palavra, como fica o coração do Pai em revelar para nós as Escrituras. Deus, Ele ama falar conosco.
acústico. Mas ele tem que encontrar ouvidos atentos, ouvidos consagrados. O dia que você começar a ter discernimento na palavra, entendimento na palavra, nunca ninguém mais vai te enganar. Nem pastor, nem padre, nem papa, seja lá o que for. O Espírito Santo será o teu líder, será o teu guia. Ele é Deus, habita em nós. E aí ele diz o seguinte, versículo 8: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações. Está vendo aqui que coisa linda, irmão? De maneira que entendesse o que se lia. Quando nós lemos a palavra, damos explicações, nós entendemos que estamos lendo, irmãos, às vezes eu falo aqui, claro, é o Espírito que usa os nossos lábios. Quem sou eu para falar dessas grandiosidades? Eu não tenho capacidade, mas o Espírito em mim e em vocês habilita vocês. Quando vocês abrirem as Escrituras, saiba que o Espírito Santo vai orientar vocês. Então peça para o Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tira as vendas, tira as escamas, tudo que impede eu enxergar claramente, para que eu veja e entenda, compreenda em profundidade a tua palavra. Aí, presta atenção aqui agora, irmãos, no versículo 10. Disse-lhe mais, ide. Não, é o 9, né? Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Lembro daquele povo lá africano, que quando recebeu aquelas Bíblias, aquela ansiedade deles, quando eles pegou as Bíblias ali, como se fosse um alimento mais precioso, saíam assim com a Bíblia na mão, mas as lágrimas vertendo. Hoje nós temos a palavra de Deus e vamos lê-la, vamos aprender do nosso Deus e Pai. Que coisa linda, irmãos, que maravilha. Verso 10, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmão, mas como assim a alegria do Senhor é a vossa força? Segundo o meu entendimento, nesse versículo aqui, a alegria do Senhor é que eles tocaram a realidade do Senhor pela palavra. O coração do Pai se alegrou e eles se alegraram também. A alegria do Senhor e a vossa força. Quando nós tocamos o coração do Senhor pela palavra, o Senhor vai se alegrar. E o Senhor se alegrando, nós receberemos força, fortaleza espiritual. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Entenderam? Deixa eu explicar de novo aqui. A alegria do Senhor e a vossa força. Então, a alegria do Senhor é que eles tocaram a realidade do Senhor pela fé na palavra, e eles foram fortalecidos. Agora eu entendo, irmãos, porque todas as vezes que eu leio a palavra, eu sou fortalecido no Senhor, eu tenho alegria no Senhor, e as revelações deles vêm para dentro do meu coração. Irmãos, todos nós temos acesso. Isso aqui não é para teólogos, não é para pastores, aí não, é para gente simples, é para o seu Zé, é para a Dona Maria. A Bíblia foi escrita para gente simples. A revelação das tuas palavras, diz o Salmo 119, 130, esclarece e traz e dá sabedoria aos simples. Jesus disse lá em Mateus 11, Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O Pai ama pessoas simples. Não, mas tem aqui isso aqui é o grego, isso aqui eu preciso entender o hebraico. Para com isso, peça ao Espírito Santo que inspirou essa Bíblia para revelar isso ao seu coração. Então, queridos, versículo 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham
entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oh, irmão, você entende a importância de sentarmos e estudarmos a palavra de Deus? Aqui Deus vai revelar a sua glória para nós, que é o Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. E João vai dizer: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele vai dizer lá na sua carta que com relação ao Verbo da vida, os nossos olhos viram a sua glória, e nós apalpamos com respeito ao Verbo da vida. Porque João agora tinha uma visão totalmente diferente do Cristo glorificado. Agora João não podia mais se inclinar, porque João, a sua face no peito de Jesus, quando ele teve aquela visão lá em Apocalipse, porque era o Todo-Poderoso, glorificado, exaltado, e João ainda não tinha sido glorificado, mas pela fé nós já estamos glorificados. Aquele que chamou também o glorificou, Romanos capítulo 8. Nós já estamos glorificados pela fé, mas a nossa glorificação não se consumou, mas temos que cada dia mais olhar para a palavra, afirmar e confirmar isto, para que a nossa fé um dia ela se concretizará. A realidade da fé é quando os portais da glória se abrirem para que a igreja do Cordeiro entra. Puxa vida, que dia maravilhoso deve ser esse. Vocês não anseiam por esse dia, irmãos? Encontrar com o Rei Jesus, Senhor da glória, aquele que é tudo para nós, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos deu vida, se deu, aquele que morreu por mim e por você. Nós não podemos fazer pouco caso dele, irmãos. Agora, muito cuidado em você ter apenas uma estrutura e não a essência. E agora eu preciso de ir para mais um texto, irmãos, para ajudar os irmãos. Abre Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aqui nós vamos nos deter um pouquinho. Olha que realidade linda nós temos aqui. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Então, irmãos, quero que você receba essa palavra, que essa palavra aí seja verdadeiramente ministrada ao seu coração, que você a receba não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como é de fato a palavra de Deus. Diz assim, verso 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Presta atenção, 10 virgens, elas iam encontrar com seu noivo. Elas estavam aqui no caminho da cruz, as 10 virgens. O caminho da cruz, irmãos, muitas vezes ele é desanimador, vai trazer cansaço para nós. O Senhor Jesus, ele fez esse percurso por nós, ele levou a cruz dele, que nos liberta do pecado. Mas você se lembra que muitas vezes ele tinha que parar para descansar. E assim, e queridos, isso aqui é o caminho nosso para entrar no reino. Então preste atenção aqui, irmão. Verso 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Irmãos, onde você se enquadra aqui? Porque se você não estiver fazendo parte das prudentes, você faz parte das nécias. 10 virgens, fala da igreja. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A palavra azeite aqui, ela faz uma alusão ao Espírito Santo de Deus. É possível uma pessoa pertencer a uma igreja evangélica e não ser filho de Deus? Claro que é. Claro que é. Irmãos, que eu converso com pessoas durante a semana, que frequentam comunidades muitos e muitos anos, que não têm o azeite, que não têm a vida, que não têm a realidade. Por quê? São nécios. E por que são nécios? Estão buscando seus interesses, buscando a sua bênção. Meu irmão, para com isso. Em Cristo, diz Paulo, Efésios 1:3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então você tem que entender aquele Efésios 1:3, você tem que ler todo o capítulo de Deuteronômio. Capítulo 28, de 1 até o 14, fala das bênçãos da obediência.
Se vocês obedecerem, vocês vão ser, o campo de vocês vai produzir bastante, vocês vão ser felizes. Fala das bênçãos ali. 14. E do 15 até o final do capítulo, fala das maldições, todo tipo de doença, sarna, tísica, câncer, está tudo relatado ali, em não obedecer. Agora, quem de nós conseguiríamos obedecer? Mas Jesus Cristo veio e Ele cumpriu toda a lei e os profetas, Ele cumpriu os mandamentos à risca. Então, o que Deus fez? Ele é o homem de Deus, Ele cumpriu, então Deus colocou todas as bênçãos em Cristo. Só que quando nós cremos em Cristo, fomos atraídos no seu corpo ali na cruz, mortos junto com Ele, fomos sepultados com Ele, ressurretos com Ele, Cristo é a nossa vida. E Deus colocou todas as bênçãos em Cristo. Todas as bênçãos, não ficou nenhuma de fora. E colocou Cristo dentro de nós. Você entende que nós somos abençoados? Não é que você vai ser abençoado, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui, você precisa saber agora aqui qual porta você está, na estreita ou na larga. Se você preferiu a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aqui coloque de uma outra maneira, ou você é nécia ou você é prudente. Vamos continuar. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Está vendo aqui a questão da prudência? Irmãos, quantas e quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas elas são vazias. Não tem o azeite, ou seja, não tem a liderança do Espírito, não habitados pelo Espírito, não tem o testemunho do Senhor pelo Espírito, testemunho do Espírito, e não são liderados pelo Espírito. Então eles fazem aquilo que eles acham melhor fazer. Vamos fazer aqui uma campanha de milagre, vem receber o teu milagre, vem receber a tua bênção, a tua chave. Vazias, fazem. Vocês estão me compreendendo, irmãos? E aqui ele diz o seguinte, no versículo... e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Claro, nós muitas vezes vamos ficar cansados, vamos adormecer também, mas nós temos o azeite. O que é este azeite? O Espírito de habitação, Ele está em nós. Quando cremos que morremos, ressuscitamos com Cristo, o Espírito vem para dentro de nós e traz tudo que é divino, tudo que é celestial para dentro de nós. E aí, de repente, olha o noivo, olha só o versículo seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O noivo está vindo. Então é triste, irmãos, uma pessoa que não tem uma convicção de que Cristo é a sua vida, ficam aí desejando da boca para fora um maranata. Às vezes ela tem a estrutura, mas não tem a essência, a realidade. Estão me compreendendo? É disso que fala isso aqui. O que adianta termos uma estrutura, mas não termos a realidade? Lâmpada. Nós temos até as lâmpadas, mas lâmpadas vazias. Estão me compreendendo, irmãos? Este é o sentido dessa parábola. Estão no mesmo caminho, estão juntas. Cansaço, tanto as nécias como as prudentes adormeceram. Mas eis a voz do noivo. As prudentes levaram óleo nas suas vasilhas e puderam encher ali as suas lamparinas. Estão me compreendendo? E aí diz o seguinte: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. E agora aqui tem um princípio muito interessante. Irmãos, aquilo que você conquistou no Senhor, a partir do novo nascimento, não tem como você transferir para seu marido, para sua esposa, para seu filho, para sua filha. É seu. Dai-nos do teu azeite? Não. Eu já conquistei isso em Cristo. Então eu posso apontar o caminho para você. O caminho é isso aqui, é Cristo. Ele está repleto deste azeite. Vá aos pés dele. Então, não dá para nós transferirmos aquilo que nós já ganhamos do Senhor.
Por quê? Pela nossa diligência, dedicação, empenho em buscar o Senhor, buscar a palavra dEle. Nós vamos crescer em santidade, vamos crescer no Senhor, crescer em graça, em sabedoria diante do Pai e também diante dos homens. É vertical e horizontal, é uma cruz, compreende? Mas nós queremos crescer diante dos homens e vazios diante de Deus. E aí, veja que coisa triste aqui, irmãos. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Percebe que o caminho da cruz tem um preço? Tem muitos pregadores aí que pregam a mensagem da cruz, mas que falam que não tem preço para ser pago, não. Mentira. Tem um preço sim, irmãos. Tem um preço chamado caminho da cruz. Jesus disse em Lucas 14:33, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E que preço que é esse, irmãos? Você acha que isso é barato? Então, é para nós escolhermos. Se você não quiser, não tem problema. Deus vai dizer amém. Se você disser que quero, você vai pagar o preço. Viver uma vida com o coração disposto à palavra do Senhor, a obedecer a palavra e ensinar a palavra. Esse é o preço, irmãos. Aprender, ter a prática da obediência e depois ensinar aqueles. Agora, por que muitos não têm fruto? Prega e não tem fruto nenhum. Porque primeiro, ouviu, mas não obedeceu e vai ensinar aos outros aquilo que não vive. Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, irmãos. Agora, Deus não vai revelar a sua glória, para que a nossa vida seja cheia dele. Então, vai lá antes aos que o vendem e comprai. Então, é um preço a ser pago aqui. E continua, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, que pagaram um preço, caminho da cruz, apercebidas, o que aconteceu com elas? Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Irmãos, lembra lá de Gênesis capítulo 7, versículo 16? Quando Noé e sua família entrou na arca, quando os animais entraram na arca, que Deus trouxe, entrou na arca, Deus fechou a porta. Olha, eu discordo de muitos irmãos que dizem que essas nécias também tinham óleo. Não tinha óleo. As lâmpadas estavam apagadas. As lamparinas estavam todas apagadas. Vocês estão me compreendendo? Porque elas trouxeram o azeite na vasilha, não colocaram na lamparina. Estavam preparadas, mas depois elas foram cheias. E aí diz o seguinte, a palavra de Deus, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Lembra lá de 2 Timóteo 2, versículo 19? Está escrito assim, o Senhor conhece os seus. É claro que essas nécias aqui estavam junto com eles, mas não tinha essa realidade. Irmão, temos que tomar muito cuidado em ser levado por aqueles que aprenderam de livros, talvez de pessoas do passado que nunca tiveram uma revelação sobre essa parábola aqui, e trazer isso para nós, escrever isso para nós. Não, o homem lá, então eu tenho que crer como o homem disse, mas às vezes não foi Deus quem disse. Precisamos buscar espírito de sabedoria e de revelação para conhecer Cristo de uma forma plena. Então, ele disse assim, depois no 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, qualquer hora ele pode vir buscar a sua igreja. Você entra aqui, em qual aspecto? Que tem a estrutura? Temos uma estrutura? Pertencemos a uma denominação? Nós temos, a nossa é a melhor? Não, irmão. Às vezes nós temos uma estrutura, mas não temos a realidade. Às vezes nós temos uma estrutura intelectual, mas nós não temos azeite. Isso é muito sério, irmãos. Devemos nos atentar para isso. Queridos, a duração da nossa vida aqui é muito rápida. Nós nos dedicamos ao máximo a
tudo quanto é coisa. Mas por que quando chega para o Senhor, nós somos desanimados, nós somos tão nécios? Temos que avaliar isso aqui aos pés do Senhor. Senhor, mostra para mim, Senhor, vê se há em mim, no Salmo 139, lembra lá? 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto, pelo caminho da Tua Palavra, pelo caminho da cruz. Não seja, mas eu sei que eu vou sofrer, mas eu quero estar onde está de fato o meu Senhor. Irmãos, como nós precisamos, senão nós nunca iremos ver a glória de Deus manifestada, revelada. Queridos, nós louvamos ao Senhor porque a sua glória, ela teve um princípio de revelação que começou com o nosso pai Abraão. Deus manifestou e também, revelou a sua glória em Abraão. O que é a glória? Glória é tudo aquilo que Deus é em realidade, e foi esta mesma glória que apareceu para Abraão. Quem vai dizer isso vai ser lá em Atos capítulo 7, os 5 primeiros versículos. Estevão vai dizer que a glória de Deus, lembra que nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, que o Senhor apareceu a Abraão? Ali é a manifestação da glória de Deus. Quero que os irmãos confiram comigo em Atos capítulo 7. Interessante, irmãos, nós lemos isso aqui, que nos ajuda a ter uma visão de um quadro mais perfeito da manifestação, da revelação da glória de Deus. Olha só, Atos capítulo 7, vamos ler 1 e o 2, depois vamos ler o versículo 5. Diz assim, olha que interessante. Então lhe perguntou o sumo sacerdote para Estevão: porventura isto assim? Verso 2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória, olha que lindo, irmãos, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai, esse é o chamado, o primeiro chamado dele foi em Ur, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Olha o 5, nessa terra, olha que apontamento lindo aqui, nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo filho. Irmão, vocês sabem que lá em Deuteronômio 18, versículo 2, diz assim que Abraão não teve ali herança na terra. Por quê? Porque Deus disse: eu serei a tua herança. A nossa herança é o Senhor. E sabe o que o Senhor colocou em nós? Irmãos, deixa eu citar o último texto, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, mas a ênfase é no versículo 18. Nós vamos encerrar por aqui. Efésios 1, verso 17 e 18. Veja a ternura e a doçura do coração do apóstolo Paulo, abrindo para nós toda a realidade no qual o Pai da glória deseja que nós tenhamos. Verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, o Pai da glória, Deus, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento dele. Tem muitos que falam assim: eu vou naquela igreja porque tem revelação do meu futuro, revelação disso aqui. Você não nascer de novo, a revelação que a Bíblia dá do teu futuro é inferno. Não precisa ir buscar, não. Se você não trabalhar, você não vai ter muitas coisas. Estou tão endividado. Vem aqui que Deus vai pagar tuas dívidas. Gente, isso é picaretagem no povo de Deus, né?
Misericórdia, vai trabalhar. Trabalho faz tão bem. E aí diz assim, olha só, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Aqui você vai saber que o coração tem olho, mas os olhos da mente, do entendimento, ele vai abrir o entendimento. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Porque se ele não iluminar os nossos olhos, se você não orar por espírito de sabedoria e de revelação, você não vai ter essa revelação. Ele vai iluminar os olhos do teu coração para saberdes. Saberdes o quê? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual que é a riqueza da glória de Deus? Cristo é a riqueza da glória. Agora ele colocou a riqueza da glória dele, aonde? Em nós. Agora você entende aquele versículo de Colossenses 1:27? Cristo em vós, a esperança da glória. É tão simples, irmãos. E que Deus nos abençoe com a sua palavra e faça frutificar. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, tão simples, tão objetiva. Rogamos ao Senhor que ela seja revelada aos nossos corações, Pai, e que ela venha frutificar e produzir muitos frutos. Continue edificando-nos como igreja do Senhor. Pai, coloque cada vez mais em nossos corações um vislumbre da glória, uma revelação da glória, que é Cristo e todas as suas glórias que habitam em nós, para que nós possamos desejá-lo, para que Ele volte, para que Ele venha, para que o nosso Maranata não seja da boca para fora, mas que seja um Maranata real, verdadeiro, contundente, indelével. Faça isso em nós, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.